Para muita gente foi um bom resultado, né? Um empate fora de casa contra o São Paulo, com certeza não é um placar assim que é para deixar o torcedor revoltado. Porém, o sentimento, pelo menos em mim, né, é que o Bahia poderia sair de Bragança Paulista hoje com os 3 pontos, se não fosse a teimosia de Rogério Ceni e a covardia que ele tem, né, de nunca conseguir mudar a forma do Bahia jogar. O Bahia é o time mais previsível do Brasil e isso tá claro, né, velho? Todo mundo sabe como é que o Bahia joga e infelizmente o Bahia tem contado com algumas sortes, né, principalmente com o fato do goleiro Léo Vieira ser um cara iluminado, porque se não fosse ele, eu tenho certeza que o Bahia não estaria nem competindo, né? Se a gente estivesse passando por problema com o goleiro, por exemplo, o próprio Léo Vieira tivesse chegado e precisado de um período grande de adaptação, hoje o Bahia estaria sofrendo muito, porque Léo Vieira tem evitado constrangimentos grandes nesse período que o Bahia tem vivido. E o técnico Rogério Ceni parece que não consegue mais convencer a ninguém das suas explicações, né, do porquê o Bahia não tem conseguido mais ser aquele time, né, que consegue competir em alto nível, nem dentro nem fora de casa. A gente vai ver aqui uma parte da coletiva e Dito Lopes rasgando o verbo pra cima do treinador, inclusive chamando ele de mentiroso. Vamos ver aqui o que é que foi dito. Temos o gol do Juba, né? A gente melhor no jogo, dominando o jogo. E não erramos algumas vezes, né? Porque desde o lateral, né? E é infelicidade, né? Acho que o Eric vai chegar para fazer praticamente um passe, a cobertura lá, passa embaixo do pé. Aí eles ligam o contra-ataque. E, se eu não me engano, o Nico fica um pouco aberto, né, na hora do cruzamento. O David também não marca individual. Mas são coisas que acontecem que a gente tem que melhorar, tem que diminuir o número de erros. E parece que qualquer errinho que a gente tem, acontece o gol, né? E a gente sofre tanto para produzir, e produz bastante, mas sofre tanto para fazer os gols. Então, prestar atenção mais nisso, porque é uma coisa relativamente básica. Eu acho que a infelicidade foi no primeiro corte do Eric, ela escapar por baixo do pé, e na hora que ele vai dar o passe, ela pega nas travas da chuteira e acaba ajeitando para o jogador de São Paulo já ligar, se eu não me engano, o Caleri, que faz o cruzamento para o Ferreirinha. Mas de se destacar, eu acho que as coisas positivas da luta, da entrega, a todo tempo, eu acho que ser praticamente dono do jogo, ou ter as melhores ações, mais controle de jogo do que o São Paulo jogando fora de casa. Lamentar no melhor momento do jogo, tomar esse segundo gol, que dificultou bastante. E ressaltar que o time não desistiu até o final, até o último minuto. Acho que poderia ter tranquilamente mais 3, 4 minutos de jogo, pelo tempo que ficou parado o jogo. Acho que o árbitro, não sei, foi 54, 55, eu não sei quanto foi, mas ele já tinha dado os 7 minutos, e daqueles 7 minutos em diante que ele jogou, que ele deu, não houve mais jogo, né? Então ele poderia ter deixado estender. Acho que ele não quis se complicar e resolveu acabar o jogo de maneira mais rápida, apesar de conduzir bem a partida, com poucas faltas. Eu gosto muito da arbitragem dele, mas poderia ter deixado um pouco mais de tempo. Eu acho que com um pouco mais de tempo a gente teria muita chance, com mais 3, 4 minutos, de criar mais uma ou duas oportunidades de gol, pelo fato que a gente tinha um jogador a mais naquele momento. Onde tem Bahia? Junto com o William na parte de frente. Juba ora pro meio, depois ora pro lado. Coincidentemente, ele mesmo jogando pro lado, ele vai pro centro fazer o gol, e o Sanabria está pro lado de fora. Eu acho que assim, não é um time que tem as mesmas características dos anos de 24, 25, com 4 jogadores de meio campo, técnicos, jogava com, né, hoje a gente joga com mais velocidade, com mais transição. Naquela época, 2024, você lembra, nós não jogávamos praticamente com pontas, né? Jogávamos Tassiano e Everaldo, que não podem considerar pontas, né? 2025, aí sim nós começamos a ter mais jogadores de lado, e Juba fazendo uma grande temporada, jogando pro dentro. E no dia de hoje, no jogo contra o Santos, no segundo tempo, jogo contra o Palmeiras, nós fizemos alguns bons jogos que merecíamos resultados melhores. E mesmo no Santos, onde nós não conseguimos o resultado que nós e todos esperávamos, eu acho que teve uma reação boa no segundo tempo do time. Desorganizou, sofreu contra-ataques, é claro. Você põe um volante de zagueiro, você passa uma casa para trás, todo mundo, né? O volante vem para trás, o meia vem para volante, para você ter mais essa condição de jogo. Hoje é a mesma coisa também. Nós já empurramos Eric na parte final, quando o São Paulo tentamos empurrar o Eric para ficar como o segundo atacante, praticamente com o Everaldo, né? Pesando com 6 a última linha. Então você tem sempre alguns erros, mas eu acho que é um time que tem peças diferentes de 24 e 25, respondendo. Por isso que talvez índices
sejam diferentes. Você pode ver que é um time mais que transita mais, que faz mais transição do que no ano de 24 e 25. Então é a característica dos jogadores que faz com que o time mude seus comportamentos. E uma pena que qualquer pequeno erro que a gente cometa, infelizmente se torna um gol do adversário e a gente sofre mais, precisa de mais oportunidades para conquistar os gols. Rogério, boa noite. Pode parecer que Você está acompanhando a Rogério Ceni, a entrevista coletiva do jogo São Paulo 2, Bahia também 2. E chega a 6 gols no Brasileiro, artilheiro do time na competição. Fala não só dessa sequência que ele vem decidindo para o Bahia, mas sobre esse mês decisivo para o atleta. O como você conversa com ele em relação a esse ultimato, digamos assim, e como tem sido essa evolução para ele, para você? O Juba é um menino excepcional de trabalhar, cara. Extremamente profissional, vem, faz o trabalho dele, quieto. Com o passar do tempo, vem ganhando cada vez mais respeito dos jogadores, tanto é que em alguns momentos é o capitão do time, quando o Everton não tá, foi já em alguns jogos capitão do time. É um jogador de versatilidade, assim, incrível, porque ele joga numa construção a 3, se você precisar. Ele joga por dentro numa construção, num quadrado. Ele joga pelo lado, no momento que você quer botar 2 homens pesando a área para ter um pouco mais de peso de área. Então, assim, tem fundamentos técnicos, tem boa técnica, boa condição física. É um jogador que raramente se lesiona, joga 90 minutos a cada jogo, seja por dentro, seja na base, seja por fora. Então, assim, eu acho que talvez seja um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde 23, quando ele chegou, né? E é um cara que vem crescendo cada vez mais. E, assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder estar numa seleção brasileira, porque não tem jogadores que façam o serviço que ele faz jogando por dentro. Por fora, não discuto, porque tem muitos jogadores de força, né, de passagem e tal, mas por dentro e até dentro da característica, assim, o Juba tem sido, para nós, talvez ele e Nico, né, nesse ano, os 2 jogadores mais regulares, assim, que vem então sempre constante, né? Hoje até o Nico não fez não atuou no nível que ele vem atuando em todo o resto do campeonato, mas os 2 são, sim, tem sido a base de sustentação do nosso time com criação, aonde já você pega um Everton marcado muitas vezes, né? Você pega um Jean Lucas com marcação individualizada e dificulta um pouco mais. O Juba constante, Nico muito constante, hoje um pouquinho abaixo, o Juba um pouco acima, mas é um jogador fundamental pra gente. Sem ele, a gente tem que mudar sistema de jogo praticamente, porque ele é que nos dá essa facilidade de mudar dentro do jogo sem mudar peças, né? No começo de abril, onde a gente jogou vários jogos em sequência. Então é ruim para isso, para dar ritmo para os demais, mas é melhor para você conseguir traçar situações de jogo diferentes. Agora, administrar pessoas é sempre mais difícil quando você tem um jogo por semana. Quando você tem 2 jogos na semana, jogos principalmente em campeonatos, você pega, como nós tínhamos ano passado, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro, você consegue rotacionar melhor, deixa as pessoas mais felizes. Fica quando você só tem um campeonato e você precisa vencer todo o jogo, normalmente você deixa sempre 2, 3 jogadores com menos minutagem, e isso é mais difícil de se administrar para um treinador, mas é melhor o tempo para se treinar, você consegue fazer mais coisas. Não digo nem, por exemplo, alguns jogadores podem evoluir parte física, outros jogadores são aquilo na parte física, elas são naquela característica, né? Por exemplo, joga Caio, joga Everton, não adianta você querer, não conseguir preparar fisicamente como se fosse um super atleta, né? Eles têm o talento como principal e, logicamente, ajudam em posicionamentos dentro do jogo, mas para alguns outros jogadores é importante o tempo para se treinar. Ok, beleza. Aí o Rogério Ceni, no finalzinho aí, Dito, ele reclama do tempo disponível. Ou seja, jogar 2 vezes por semana é bom, porque ele consegue trabalhar melhor o grupo. Vai entender um diabo desse? Vai entender isso aí. Dito Lopes, a coletiva do técnico Rogério Ceni. O Márcio está aqui anotado, baixa minutagem, os jogadores não conseguem ter ritmo, né? Porque muitos reclamam que não estão jogando e a gente precisava ter mais jogos para colocar os atletas e tal. Vai ter desculpa sempre, não adianta. Se jogar muito, vai reclamar que os jogadores estão jogando muito, estão cansados. Se jogar pouco, os jogadores precisam de jogo para ganhar ritmo. Agora, a grande pergunta, né, da entrevista coletiva é a seguinte: quais foram, Nilson, me ajude aí, Nilson, quais foram os jogadores que o Bahia tinha o ano passado e que não tem esse ano? Por isso que o Bahia mudou o comportamento
técnico e ele mudou a parte tática do Bahia. Eu quero saber quem saiu, além de Cauli, que não estava jogando nada, estava atrapalhando o time do Bahia. Quem era que o Bahia tinha, que toda entrevista coletiva, Rogério Ceni diz que o Bahia esse ano é um time diferente, que o ano passado era um time muito técnico, ele podia botar no 4 homens no meio de campo, porque no ano passado, que eu me lembre, ele jogava com 2 pontas, em 2025. Jogava com 2 pontas. Mesmo quando o Cauli jogava, ele jogava com 2 pontas. Cauli muito mal no time do Bahia. Eu quero saber que até agora eu não consegui que eu me lembre, Dito, o Santi Arias, lateral direito, e o Lúcio Rodrigues. Aí, são esses meias? 2 jogadores. E são meias? Meias. Só Cauli. Só o Cauli que deixou agora. Pô, e todo mundo vai deixar o Rogério falar a vida inteira sobre isso. Ninguém vai perguntar: ô Rogério, quais são os meias que você está falando aí? Que o Bahia esse ano mudou a característica. Não espere o Bahia técnico, porque o Bahia perdeu a característica, porque nós perdemos jogadores técnicos. Quem é? É Rezende? Quem é? É Rezende que o Bahia perdeu? Porque o Arias não era nem titular do time, era o lateral direito. Eu não consigo ficar ouvindo esse tipo de coisa e ficar calado, sabe? Porque ele tá tentando enrolar, ele colocou uma coisa na cabeça dele que não é verdade. É uma mentira. Cauli é um jogador que no Bahia era criticado todo jogo. Cauli não fazia um gol, Cauli não dava uma assistência, Cauli não evoluía numa construção de jogada, não fazia nada. E o Rogério até hoje fala disso, que não espere o Bahia técnico, o Bahia hoje vai ser mais garra, vontade. Sobre o jogo ele falou certo, falou dos jogadores. Isso é bom do treinador, né? Ele não se indispôs com o jogador, mas jogou a responsabilidade dos caras. E repare que ele fala assim: não, a gente não pode acusar o David Duarte, né? Porque ele foi ali mole no lance, e é verdade. Com perna de manteiga, era para dar chega o cara com 2 metros de altura, deixar o cara antecipar ele, a bola mais dele do que do atacante. E a outra que ele fala: o Eric também a gente não pode acusar, né? No segundo gol a bola passa ali debaixo da perna dele. Mas isso acontece, mas registrou que a culpa não é dele, a culpa é dos jogadores que erraram ali. Em suma, Márcio, ele falou certo aí, tudo que aconteceu no jogo. O Bahia merecia até, pelo segundo tempo que fez, a garra, a vontade, para tirar da cabeça do torcedor também, que os caras... Pessoal de toda a região da Chapada, a Rádio Jacobina. Tá aí, meus amigos, teve um pequeno problema aí, né, na transmissão da galera lá dos Galácticos, mas, de certa forma, o sentimento que fica é esse, né? É de que o Bahia tinha total condição de sair hoje de Bragança Paulista com os 3 pontos e dar uma moral diferente, né, para uma semana importante, onde o Bahia vai ter um jogo contra o Cruzeiro, né, e na sequência a gente pega o Remo pela Copa do Brasil, que é um jogo que realmente aí o torcedor do Bahia tem esperado muito, né? Uma resposta por parte desse elenco, né? Uma resposta positiva, porque com certeza o Remo junto com o O'Rings são os times que comprometeram a temporada do Bahia, e assim, são 2 times que não deveriam de jeito nenhum, né, fazer tal estrago numa temporada de um time que tem o investimento que o Bahia tem. Queria também encerrar aqui dizendo, né, quando eu falei aqui que enquanto o Everton Ribeiro fosse o único que tem esse patamar salarial dentro do elenco do Bahia, eu não consigo esperar nada de extraordinário por parte desse elenco. E a prova tá mais uma vez hoje, né? Não vou dizer que ele não mereça ganhar esse salário, não me entenda errado, não entenda também que eu não quero ele no elenco, mas eu acho que a idade dele já chegou, meu amigo. E ele não consegue mais ser o cara que vai jogar 90 minutos, mesmo o Bahia tendo esse intervalo, né? Porque tá chegando a hora, velho. O Bahia precisa ter um meia mais jovem, né? Mais agudo, que talvez não tenha tanta genialidade assim, mas tenha objetividade. Everton Ribeiro, talvez hoje, tirou a possibilidade de triunfo do Bahia, né? Naquele lance ali onde ele só tinha, né, uma opção, meu amigo: tocar certo. Ele tinha que acertar aquele passe, principalmente sendo o Everton Ribeiro. E aí, meu amigo, a gente viu, né, que a máxima do futebol contra o Bahia ela é implacável. Quem não faz, toma. Na sequência, o Bahia toma o segundo gol e aí precisou, né, fazer um parto para conseguir o empate, né, que assim, desnecessário, né? O Bahia poderia ter saído de Bragantino hoje com os 3 pontos. Enfim, se você gostou aí do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!